Sejamos todos bem-vindos de retorno a essa casa, ou aqueles que vêm pela primeira vez, sejam bem-vindos, se sintam acolhidos. E nós vamos iniciar fazendo uma leitura, né? Para a gente poder ir se acalmando, serenando a nossa mente, os nossos corações, para podermos ter uma manhã proveitosa com as reflexões que teremos aqui, que com certeza vão falar muito de perto aos nossos anseios, aos nossos desejos, e que possamos aproveitar esse ambiente que foi preparado com muito carinho pela espiritualidade, nessa casa que sempre nos acolhe, onde encontramos, né, um refúgio, um amparo, uma oportunidade de trabalho também. E assim vamos fazer a nossa leitura para iniciar. E a lição que nós temos hoje é a 134, do livro Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles, uma psicografia do Divaldo Pereira Franco. E nessa lição, Joana nos fala: repete a lição equivocada sem qualquer mágoa. A aprendizagem dispõe de várias técnicas para fixar o conhecimento. A do erro e o acerto constitui a mais comum e normal. Na área dos acontecimentos morais, o processo ocorre da mesma forma. Erro de hoje, reparado mediante a repetição da experiência, aprendizagem fixada para sempre. E vamos então, respirando mais serenamente. Quem quiser fechar os olhos, vamos procurar nos conectar a Jesus, o nosso Mestre, a Deus, que nos propicia mais uma manhã que se inicia agora, uma semana que ela seja proveitosa, de conquistas imorredoras para o nosso espírito, que, como diz Joana, reconhecendo os nossos equívocos, podemos repará-los sem culpa, mas sempre com bom ânimo, com coragem, confiança e entrega aos espíritos que nos protegem, que nos intuem e nos orientam nessa nossa jornada evolutiva. Que a paz do Senhor possa envolver a todos nós aqui presentes, que possamos sentir as suas bênçãos de amor e de carinho. Que assim seja. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã de domingo, para a gente refletir um pouquinho sobre o Evangelho, não é? E esse capítulo ele é muito interessante, né? O Emmanuel, ele, ao estudar o Evangelho, né, e não é uma coisa que o Emmanuel começou a fazer isso agora, né, só através do Chico. A gente vê nas reencarnações dele, as encarnações passadas, que ele já tinha esse hábito de estudar o Evangelho, essa preparação, de fazer o Evangelho num estudo minucioso. Não é? E a gente tem esse primeiro apontamento quando a gente, ali no livro Renúncia, quando ele estava na reencarnação dele como Frei Damiano, né, o Padre Damiano, ele já tinha ensinado a Alcione, que é o personagem principal daquela história, junto com a sua família, no culto do Evangelho no lar, a estudar o Evangelho assim, de forma minuciosa, não é? E a gente vê isso quando Alcione, na casa dos seus pais, né, do seu pai que estava ali em segundo casamento, que não sabia que ela era sua filha, e ela naquele lar, trazendo o Evangelho, ela vai indicá-los que o Evangelho primeiro precisa ser conhecido, depois ele precisa ser meditado, sentido e vivenciado. Então, são essas etapas que nos conduzem ao estudo do Evangelho. E o Emmanuel ali, ele já trazia essa forma de estudar. Um versículo, onde Alcione dizia que se demorava, às vezes, semanas estudando aquele versículo. E não é diferente aqui. Ele traz um versículo, na verdade, ele traz parte de um versículo, não é? Que onde Jesus ali está falando com os discípulos e com
povo ali, contando, né, a história do convite a uma festa, né, às bodas. Então, Jesus fala que quando fores convidado, não sentes no primeiro lugar, né, que existiam os lugares de honra, quanto mais próximo do anfitrião, era o lugar mais de destaque, de honra. Então, Jesus diz, e é o que traz nessa parte desse versículo, que quando fores convidados, né, vai e senta-te no último lugar, porque aquele que te convidou, chegando e vendo que ali estás, se quiser, se desejar, pode te chamar para mais próximo dele. Então, Jesus está ali convidando a humildade, né, para a gente tomar a nossa posição em serviço numa posição de humildade, que a gente já não procure destaque no momento em que a gente é convidado pelo Cristo. Então, Emmanuel, pegando esse versículo, ele fala, se fores convidado, quando fores convidado, vai. E aí ele para. E aí ele traz para a gente essa mensagem com essa reflexão do convite ao bem. Porque o bem é o nosso destino, não é? Então, quando a gente vai ver o Emmanuel trazendo a mensagem sobre esse convite ao bem, ele vai começando trazendo para a gente num crescente o entendimento dessa mensagem. Ele começa nos dizendo qual é a fonte do bem, depois ele vai nos falando que nós somos convidados ao bem sempre, não é? Então, ele começa trazendo aquele pedacinho de uma encarnação. Então, ele fala da nossa infância, ele vai falar da juventude, ele vai falar da madureza, e vai falando que esse convite vai nos chegando de formas diversas, porque é assim que Deus age, de formas diversas em nossa vida, nos cercando pelo amor, não é? E a mensagem do Cristo, ele nos fala, por fim, que Jesus, né, está ali nos convidando, que as suas lições do Evangelho são para nós esse convite ao bem, e que quando a gente não age através desse convite do amor, nós vamos aprender por lições mais dolorosas. Nós vamos aprender pelo aguilhão da dor, que é aquele que vai nos despertar, porque nós andamos muito distraídos da nossa realidade de espírito imortal. Aqui, atribulado, a gente esquece isso. Então, ele vai nos mostrando nesse crescente. Nós recebemos o convite o tempo todo. E quando a gente não aceita esse convite do amor, nós vamos para as lições mais difíceis, né? A Terra é uma escola. E aqui estamos para aprender. As reencarnações são os processos de burilamento do espírito. E quando a gente não aprende pela lição do amor com o nosso mestre, nós vamos repetindo as experiências. Mas não é por castigo divino. É nova oportunidade que tenhamos de aprender. Porque se nós não aprendemos com um professor, nós vamos ter que aprender com o outro, não é? E às vezes, como Jesus falou, aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Então, ele não falou, aprendei comigo, aprendei de mim, olha para mim, eu sou o exemplo, não é? Por isso que ele é o nosso modelo. E quando a gente não aprende seguindo esse modelo que nós temos, o nosso desenho vai ficando imperfeito, vai ficando cheio de falhas que a gente precisa corrigir, né? E é interessante que o Emmanuel, nesse livro Pão Nosso, aqui quando ele traz a primeira mensagem aqui, né, do livro, ele fala que é no serviço cristão. E ele traz um item aqui da carta de Paulo, né, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, que ele diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, estando no corpo, o bem ou o mal. Então, Emmanuel já começa nos chamando a essa reflexão na abertura do livro. E nessa mensagem, convite ao bem, ele vai pegar esse versículo, né? Mas quando fores convidado, vai. E aí ele vai começar a dizer para a gente assim: em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina
suscetível de fornecermos valores imortais. Então ele começa a nos dizer qual é a origem do bem. E aí ele vai dizer que o bem é de origem divina. Mas a gente pode pensar assim, o que é o bem? E é isso que a gente vai começar primeiro a compreender, o que é o bem, para poder a gente crescer. Porque a partir do momento em que fomos criados por Deus, simples e ignorantes, nós começamos a experienciar a vida. E aí a gente vai nessa experiência alargando os nossos horizontes, alargando a nossa capacidade de raciocínio, burilando os nossos sentimentos, e à medida que a gente avança, a gente vai compreendendo o que é o bem e o que é o mal. Mas vejamos que ele diz para a gente, que é de todas as épocas. Então, o bem constitui essa fonte divina, não é de agora. Sempre existiu. Por quê? Porque o bem é de Deus, é a lei divina. Então, é a nossa essência. Mas a gente vai se distanciando dela nesses aprendizados. E tanto que hoje a gente vai procurar no dicionário o que é a definição do bem para nós hoje, enquanto humanidade. A gente encontra duas definições bem próximas do que os Espíritos nos trazem no Livro dos Espíritos, mas ainda precisa de um ajuste. A definição que nós temos é a seguinte: bem é aquilo que enseja as condições ideais ao equilíbrio, à manutenção, ao aprimoramento e ao progresso de uma pessoa ou de uma coletividade. Essa é uma primeira definição. Uma segunda definição, dentro de um conceito de ética, ele nos diz que é um conjunto de princípios fundamentais, propícios ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento moral, quer do indivíduo, quer da comunidade. Então, a gente olha aqui, a gente vê, olha, o bem, nessa definição, é um conjunto de princípios fundamentais que propiciam o desenvolvimento e o aperfeiçoamento moral para o indivíduo ou para a comunidade. Qual é a diferença disso aqui em relação ao que os Espíritos nos trazem como a definição de bem? A gente, lá na questão 629 de O Livro dos Espíritos, que está na parte do terceiro livro, lá no capítulo 1, a lei divina ou lei natural, e lá Kardec pergunta: que definição se pode dar à moral? A gente já viu que nós aqui definimos que bem é um conjunto de princípios morais que nos conduzem a esse aperfeiçoamento. Quando Kardec pergunta que definição se pode dar à moral, os Espíritos respondem que a moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Qual é a diferença que a gente encontra ainda da nossa definição humana? É que na nossa definição humana, o bem é para o indivíduo ou para a coletividade. E os Espíritos nos respondem que, perante a lei divina, o bem só é o bem quando nós agimos no bem e para o bem de todos. Não é ou, é e para o bem de todos. Porque se eu faço o bem só a mim, isso ainda não é o bem. Isso ainda está embrulhado no meu pacotinho de egoísmo. Porque quando eu quero o bem só para mim, eu não vou ser feliz de verdade. Porque a felicidade, ela consiste em nós podermos ter a nossa paz de consciência. E à medida que essa consciência se dilata, dia virá que nós não conseguiremos ver uma dor ao nosso lado e passarmos indiferentes. Porque quando eu quero a felicidade só para mim,
quando eu quero tudo para mim e para os meus que estão próximos a mim, né? Minha família, meus amigos, e não estou me importando com o que acontece do outro lado do mundo, ou o que acontece aqui na minha rua, e eu passo fechando os olhos para não ver, isso não é o bem real ainda. Então, nós não podemos ser felizes, porque quanto mais a gente medita, como Emmanuel nos convida o Evangelho, a gente conhecer, meditar, sentir e vivenciar, quando eu começo a meditar no Evangelho e a sentir, a dor do outro vai me afligir o coração. Então, nós não seremos felizes de fato enquanto esse bem não for o bem para mim e para todos. Então, os conceitos humanos, né, como as leis que nós colocamos aqui, à medida que a gente vá se integrando. Mas, desde que eu faça o bem, mesmo que seja em benefício próprio, e não haja prejuízo para ninguém com aquilo que não é que eu estou fazendo, há uma felicidade real em mim. É uma conquista do espírito, é um valor que ele está conseguindo alcançar. Mas quando há um prejuízo para alguém, a gente lembra de Jesus, que não sairíamos da prisão até que pagássemos o último ceitil. E como Paulo nos fala, quando comparecemos ao tribunal da nossa própria consciência, aquele pequeno ceitil que foi a infelicidade de alguém, ou a paz de alguém que nós deixamos de atender, ela vai nos chamar a responsabilidade, né? Então, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai vendo que o bem é uma expressão maior. Que o bem não é só a gente pensar naquilo que é bom para a gente. E na sequência do Livro dos Espíritos, na questão 630, Kardec pergunta: então, como é que a gente pode distinguir o bem do mal? Aí os espíritos responderam: o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Então, como a lei de Deus é de amor, toda vez que a gente se afasta do amor, através do nosso orgulho, do nosso egoísmo, não é? A gente não está seguindo o bem. A gente não está atendendo a esse convite ao bem, né? E na sequência da mensagem, né, na parte da infância do espírito reencarnado, Emmanuel nos diz: o homem de reflexão terá observado que todo o período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial. Que manancial ele está falando? A fonte divina do amor, né? A fonte divina do bem. Então, a gente vai vendo aqui, quando a gente olha para a natureza, a gente vê o sol. Tudo em a natureza serve ao bem. O sol estará ali para todos, não importa se a gente agiu bem, se a gente agiu mal, né? A chuva, quando cai, ela não escolhe que solo ela vai irrigar. Se é daquele latifundiário ali que está oprimindo aqueles que o servem, se é da pequena propriedade, daquele trabalhador honesto e justo. Ela não escolhe, ela vem para todos. Por quê? Porque provindo do Pai, esse manancial, essa fonte divina, é para todos. A terra, quando ela faz a sua volta, né, sobre si mesmo, ela nos permite a cada um de nós aproveitar a nossa cota da luz solar e também termos, por nossa vez, a nossa cota de descanso, de repouso da noite para a gente poder meditar, né? Então, a gente vai vendo que o bem é para todos. Não seria o bem, Deus não seria um Pai bom, justo e amoroso, se esse bem fosse só para aqueles que já alcançaram o bem, que fosse só para os bons. Porque Deus é infinito amor, bondade, justiça e misericórdia. Então, o bem é para todos. Sempre que a gente pensar no bem, a gente tem que pensar: esse bem é bem de verdade? É para mim? Prejudica alguém?
se eu estiver prejudicando alguém, se alguém está sendo infeliz pela minha rápida felicidade, pelo meu prazer imediato, isso não é o bem. Ainda não é o bem. Então, quando ele nos chama essa reflexão do período infantil, que é um conjunto de apelo ao sublime manancial, a gente vê que durante a nossa infância, ainda frágeis, nós recebemos de Deus pais que não sejam aqueles pais que cumpriram o seu dever como deveriam, né? Mas a gente vai encontrar alguém que vai cuidar da nossa existência. Se aqui todos nós chegamos, é porque alguém cuidou de nós. Alguém nos foi útil. Porque útil, né, é uma palavra grega cuja a significação é para o bem. Então, quando somos úteis, estamos agindo para o bem. Então, o bem é esse conjunto, né, de regras morais que nos conduzem ao progresso espiritual. Então, na infância, todo esse apelo ao bem, os cuidados maternais, os conselhos, não é? E aí Emmanuel diz: o convite sagrado é repetido anos a fio. Vem através dos amorosos pais, dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso e dos amigos comuns. Então, quando crianças, quando temos pais atentos, não é? Eles começam a perceber nossas más inclinações e vão nos convidando ao bem. Se somos ali já espíritos que demonstram uma certa ira, né? Tudo pega o brinquedo e atira na parede. Qual é o dever? Qual é o papel do pai? Nos convidar ao bem, chamar aquela criança, né? Trazê-la com amorosidade, mostrar a ela que não é assim. A criança que é egoísta, que não quer dividir seus brinquedos com ninguém, que não quer dividir o seu docinho com ninguém, o pai e a mãe chama e educa. Esse é o papel. Então, nós recebemos esse convite o tempo todo, a sermos menos egoístas, não é? A sermos mais, vamos dizer assim, solidários com o outro, né? Aprendermos a ir deixando de lado a ira. Esses convites vão nos chegando. Aprendermos a sermos disciplinados. Quando o pai e a mãe nos chamam para organizar, arrumar o nosso quarto, é um convite à ordem, à disciplina. São regras do universo que nós precisamos seguir. Porque tudo no universo segue em ordem e seguem para o progresso. Então, nós começamos a aprender isso. Não devemos deixar de lado essas informações que nos parecem tão pequenas, mas são as nossas regras de conduta. Porque se nós não nos conduzimos bem dentro do lar, não seremos também um bom condutor para fora do lar. Se nós dentro de casa aprendermos, né, se nós educarmos os nossos filhos como se fossem reis, como se a vontade dele prevalecesse sobre a de todos, vamos criando nele o sentimento de egoísmo, a vaidade, o orgulho. Então, quando esse espírito cresce lá fora, ele vai se acreditar assim, merecedor de todas as deferências. E a gente vê que nessa passagem do Evangelho, Jesus está nos convidando à humildade, né? Quando nos colocarmos à disposição de um trabalho, seja na casa espírita, onde nós vamos ganhar o nosso pão material, nós vamos nos colocar na posição de humildade. Dizer que sabemos aquilo que sabemos, colocar os nossos braços a serviço do bem, seja onde for, não é? Então, esses convites nos chegam. Os professores que nos chamam à instrução, que nos chamam ao aprendizado, ao desenvolvimento da inteligência, que também é necessário para o nosso crescimento espiritual. E se a gente não vai aceitando esses convites, né? A leitura salutar, o sentimento religioso,
Quantas vezes a criança passa períodos, né, ali na evangelização, quando chega na fase de adolescência, não quer mais saber da religião. Quer viver no mundo, aproveitando só a vida material, acreditando que ela tem todo o tempo do mundo para retornar a um serviço religioso, às reflexões da fé, que nos fortalece, né? Num momento em que ela achar que é o momento propício. E aí ele continua dizendo para a gente: entretanto, raras inteligências atingem a juventude de atenção fixa ao chamamento elevado. Quase toda a gente ouve as requisições da natureza inferior, esquecendo deveres preciosos. E é assim, quando a gente chega na juventude, se nós não tivermos em nós fixado a nossa vontade em sermos melhores a cada dia, os convites inferiores não nos faltam. As facilidades do dia, a preguiça, né? Eu tenho que estudar. Não vou estudar hoje não, vou deixar para amanhã. Prova ainda é daqui a uma semana. Arruma o quarto, meu filho. Não, mãe, não vou fazer isso não. Ou diz que vai e não faz, né? Nós vamos perdendo essas oportunidades e vamos gastando os tesouros que Deus nos emprestou. A saúde, o tempo. Nós não viemos aqui a passeio. Nossa vida tem um propósito. O nosso dever moral é nos colocarmos em condição de atender a parte que nos cabe na obra da criação. E como a gente falou aqui, se todos os elementos da natureza seguem para o bem, o nosso dever não é menor. Nós temos a obrigação moral de crescermos, de seguirmos para o bem, porque Deus nos dá todas as possibilidades para isso, todos esses convites amorosos da vida que nos vem chamando, uma mensagem, uma leitura de um item que a gente lê e uma palavra nos chama a atenção, a tolerância. Quantos de nós dentro de casa esquecemos isso? A tolerância com aqueles que vivem conosco ali no dia a dia, sermos úteis no lar. Por nossa preguiça, muitas vezes a gente sobrecarrega nosso companheiro, né? Nossos pais. Os filhos, quando têm filhos, querem sobrecarregar os avós com a responsabilidade de cuidar dos netos. Então a gente deixa de ser útil. Ajudar a organizar a feira que chegou dentro de casa, lavar uma louça, aproveitar nosso tempo. E nós perdemos o nosso tempo hoje nesses convites da vida material, nos convites que nos vêm de ficar na internet, em redes sociais, olhando coisas que não nos acrescentam, né? Que não tem proveito nenhum para o espírito imortal. Pelo contrário, enche a nossa mente com ideias, com anseios que nos colocam em aflição. Quantas ansiedades vêm da gente estar na expectativa de que precisamos mais do que possuímos aqui. Lógico que a necessidade material precisa ser atendida, mas ao vermos as vidas de muitas pessoas que colocam na internet só aquele pedacinho, muitas vezes está chorando e coloca uma foto que está sorrindo, e aí a gente se pauta naquela vivência ali, naquele quadradinho daquela vida, e a gente acha que a nossa vida é infeliz, né? Quando que os espíritos nos dizem que uma régua comum de felicidade nesse mundo que nós vivemos, que é um mundo ainda desafiador pela nossa própria condição de infantilidade espiritual ainda, né? Essa regra para a gente ser feliz aqui, os espíritos nos dizem que para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral, a vida do espírito é a consciência tranquila e a fé no futuro. E quando a gente se afasta de fortalecer a fé,
de estar em comunhão com os outros, nós perdemos essa possibilidade. Tudo para nós fica como se fosse perdido. A gente olha as calamidades, as dores do mundo e a gente desacredita que está amparado por Deus, que Jesus está no leme dessa embarcação, né? E o que acontece? As dores são maiores. A gente acredita mais no mal do que no bem. A gente dá mais ouvido para as notícias de escândalos, de calamidades, que Jesus nos disse que seria necessário vir nesse momento. Ele nos disse: é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo venha. Então está tudo certo, minha gente. Isso é necessário para que a gente possa, em vendo o mal, a gente entender que a gente quer o bem. A gente querer buscar o bem. Porque se o mal não chegasse ao limite que chega, a gente ia viver morno, né? A gente ia achar que está tudo bem, está doendo, mas dói pouco. Então, quando as dores exacerbam, é que a gente sente a necessidade do bem. Quando a gente vê uma notícia muito dolorosa, a gente entende que aquilo não faz parte mais da humanidade, não deve fazer. Então a gente quer justiça, a gente quer o bem, mas muitas vezes ainda a gente se engana e a gente quer que a justiça seja uma vingança. Mas a lei de Deus é de amor, é de correção amorosa. Então a gente vai buscando esse equilíbrio, a gente vive como um pêndulo. Nós temos a vontade muito exagerada. Então a gente está num ponto e quando a gente quer vir para o centro, para o equilíbrio, para a humildade, para a brandura, a gente quer justiça, mas a gente sai daqui, a gente vai para a vingança. Então, é necessário que a gente tenha equilíbrio, que esse amor conduza as nossas ações no bem. Porque sem amor, as nossas ações não serão equilibradas, não é? Vai faltar esse senso de equilíbrio. E aí Emmanuel continua dizendo para a gente: os apelos da vida, todavia, continuam. Aqui é um livro amigo revelando a verdade em silêncio. Ali é um companheiro generoso que insiste em favor das realidades luminosas da vida. Então a gente percebe que é para onde a gente direciona o nosso olhar que nós vamos encontrar o caminho do bem ou do mal. Se a gente der ouvidos às mensagens que nos chegam no silêncio da prece, de um livro que a gente está lendo, né? Se a gente ouvir um companheiro que nos insiste em favor das realidades luminosas, como assim? Às vezes a gente está ali acreditando que tudo está mal, que a humanidade não tem jeito, e vem alguém e nos fala: mas olha, nós já melhoramos muito. Antes era permitido uma mãe que tivesse um filho deficiente, ali na época de Roma, jogar o filho, afogar ele num rio. A sociedade só queria corpos perfeitos. Se um pai não reconhecesse o filho, poderia se pegar aquela criança e colocar ali na porta, para que alguém quisesse escravizá-la, utilizá-la, levar. Hoje a gente vê, né, algo que acontece como uma destruição da natureza, um incêndio, matar um animal, agredir alguém. Isso para nós já não é mais compatível. O nosso senso moral já progrediu um tanto. Não quanto nós poderíamos estar, mas já progredimos um tanto. Então é necessário nesse momento a nossa adesão ao bem. Porque estamos numa fase que todo mundo sabe, muito se fala, transição planetária. Mas não é o planeta em si que muda, é a humanidade que muda. Porque tudo em a natureza, à nossa volta, está condizente com a lei de Deus. Nós é que precisamos nos afinizar com as leis de Deus.
Nós é que precisamos olhar para o que a lei humana ainda diz que é o correto, e a gente vê que falta um pedacinho, mas a nossa consciência nos diz que aquele pedacinho ali já está dentro de nós. É só a gente realmente aderir a isso. Mas o nosso egoísmo, o nosso orgulho é o que nos mantém distantes, né? Eu lembro que certa feita ouvi uma pessoa dizer uma frase para mim que na hora que ela me disse me chocou bastante. Estava se discutindo alguma coisa de orçamentos na empresa, alguma coisa, e com pouco recurso que tinha para se alocar para as diversas áreas, a pessoa disse assim: farinha pouca, meu pirão primeiro. Então a gente começa a perceber aquilo, para mim foi um choque, né? A gente começa a perceber que isso já não compete mais. Essa alegria de hoje, esse prazer de estar com aquilo para o meu benefício, mesmo que eu esteja acreditando que é para o benefício da coletividade, porque vai ficar dentro da empresa mesmo, mas vai servir mais ao meu departamento. Isso não é o bem, gente. Não é o bem. A nossa consciência precisa avançar. Porque quando a gente assim faz, a gente não está atendendo à lei de justiça, amor e caridade. A justiça se baseia em quê? Fraternidade, igualdade, a liberdade. Então, se a gente infringe isso, se eu não sou solidário, se eu não sou fraterno, eu, na minha consciência, não estou seguindo a lei de Deus. Então, o bem não pode ser o bem só para mim, né? Quando assim a gente age, é igual aquele fariseu que chega para Jesus e pergunta: o que é preciso para alcançar, né, o reino dos céus? E Jesus responde: o que está escrito na lei? Ele vai para a lei, né? A lei mosaica diz que é amar, né, a Deus, cumprir os mandamentos de Deus. E Jesus diz, primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí ele fala assim: quem é meu próximo? Quem é meu próximo? Jesus conta para ele a parábola, não é? Do bom samaritano, ali a parábola do samaritano, contando que aquele que era o doutor da lei, o que ele fez ali? Por que ele não cumpriu a lei de Deus? Ora, ele lá fez todo o seu trabalho, o seu ritual na casa religiosa, mas para ele daria muito trabalho tocar em alguém que ele não saberia se estava morto ou não, porque a lei da época, a religião, lhe dizia que precisava de uma purificação que ele não queria se dar ao trabalho de fazer, né? E aí a gente vai encontrar lá no Livro dos Espíritos, na questão 643, né, 642, a pergunta de Kardec: será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? E os espíritos respondem que não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que se deixou de fazer. Então, passar reto quando a gente vê ali o homem caído, a necessidade, porque ele cumpriu rituais dentro do templo, ele não está cumprindo a lei de Deus, né? Porque ele está deixando, um mal poderia acontecer, aquele homem poderia morrer, né? Porque ele deixou de fazer o bem. Então não basta não só fazer o mal, é necessário que a gente faça o bem, né? E na 643, Kardec pergunta: há pessoas que por sua posição não têm a possibilidade de fazer o bem? E ele responde: não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta não encontra jamais a ocasião de praticá-lo. É suficiente estar em relação com os outros homens?
para se fazer o bem. E cada dia da vida oferece essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo, porque fazer o bem não é apenas ser caridoso, mas ser útil na medida do possível, sempre que o auxílio se faça necessário. Então, terá ocasiões que a gente não pode fazer o bem? Os espíritos dizem que não. Na medida do possível, a gente pode. Eu não sou médico, mas como o samaritano viu o homem caído, se a gente vê alguém caído, a gente não vai poder fazer um atendimento médico, mas a gente pode gritar, chamar alguém, perguntar se tem algum médico, levar um alívio, um primeiro socorro, não é? Então, na medida do possível. E sempre que o auxílio se faça necessário. Então, o bem não é só uma questão do bem-estar, não é só uma questão do foro íntimo, é uma questão ativa. Nós precisamos fazer o bem na medida do possível, sempre que necessário, segundo nos permita as nossas forças. E tem uma história interessante, tinha uma jovem, né, e a gente vê isso no filme que fala sobre Madre Teresa de Calcutá, uma jovem inglesa que foi uma época trabalhar com ela e descobriu que tinha uma doença degenerativa e não podia mais continuar ali. A madre recomenda a ela que volte para Londres e que de lá ela poderia continuar sendo útil através das preces. Então, essa jovem ficava na sua cidade, mas fazia oração por aqueles que ali sofriam, pelos trabalhos que eram desenvolvidos. E no filme mostra uma representação de um dia a madre ligando para ela, pedindo para ela intensificar as orações. Então é isso, gente. Sempre a gente pode fazer o bem, né? A nós mesmos e ao próximo. Desde que o que a gente faça não traga prejuízo para ninguém, é bom, porque é para o nosso desenvolvimento. Estudar, estar aqui na casa espírita, refletindo, fortalecendo-nos na fé, é um bem. Nós poderíamos não ter optado por isso, pela preguiça e termos ficado em casa. Mas quando a gente pensa nisso, nós já aderimos hoje a uma atitude pelo bem de nós mesmos, né? Pelo nosso crescimento. E ele continua dizendo: a rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem, costuma rir inconscientemente, passando todavia em marcha compulsória na direção dos desencantos naturais que lhe impõem mais equilibrados pensamentos. É natural que, se a gente não desencarnar na juventude, na plenitude das nossas forças, a madureza vai nos chamar à reflexão. Nós vamos compulsoriamente refletir sobre tudo que fizemos até hoje, né? Sobre tudo que nós conduzimos na nossa vida. Porque se nós não agirmos no bem, na madureza, muitas vezes vamos experimentar a enfermidade, as ansiedades, a solidão, porque se não cultivamos a amizade, se não cultivamos essa experiência de sermos úteis para além de dar recurso material para os nossos familiares, não vamos contar com essa solidariedade no nosso entorno. Nós vamos experimentar muitas coisas que vão nos levar a refletir como nos conduzimos perante a vida. E aí, segundo Paulo, perante a nossa consciência, ao partirmos daqui, né? No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridades eternas. Atendendo-o, poderemos seguir ao encontro do nosso Pai sem hesitações. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhes as clarinadas sem vacilar. Jesus é o nosso mestre, é o nosso modelo. O convite do Evangelho é ao perdão, ao amor, à abnegação, à tolerância. Tudo isso é o bem que Jesus nos convida.
Então, se nós não formos tão resistentes, não é? A gente vai começar a se integrar nesses ensinamentos de Jesus, nos colocarmos sob o seu jugo, que é suave. O jugo é o conjunto de ensinamentos que o mestre traz, né? Esse é o jugo de Jesus, é suave, é o convite ao bem. E se a gente não atende ao convite do amor, o que nos chega? Emmanuel nos diz: não espere pelo aguilhão da necessidade. Sob a tormenta, é cada vez mais difícil a visão do porto. O que é o aguilhão, gente? Quando Jesus fala de jugo, né, que também a gente pode considerar aquela trave que se coloca no boi para que ele are ali sem sair da linha, né? O aguilhão é exatamente uma lança de madeira com uma ponta de metal pontiaguda, e que quando o boi não atendia a seguir, ele era espetado para que ele pela dor avançasse. Então é isso que o Emmanuel nos diz, para a gente não esperar pelo aguilhão da necessidade, para a gente seguir pelo amor, né? Sob a tormenta é cada vez mais difícil a visão do porto. Quando estamos passando pelas dores mais profundas, se nós não nos adaptamos a estar em conexão com Jesus, a colocarmos sobre a meditação do Evangelho, a gente vai ter mais dificuldade de se conectar. Não é que os nossos mentores não estejam ali nos auxiliando, é que na nossa aflição nós não vamos ter ouvidos de ouvir. A nossa mente vai estar embotada pelas dores, pela aflição, e a gente vai ter mais dificuldade de perceber que existe uma saída, que aquilo vai passar, que a gente vai alcançar um porto de calmaria, né? A tempestade vai parecer infinita para a gente. E aí, terminando a mensagem, ele diz: a maioria dos nossos irmãos da terra caminha para Deus sob o ultimato das dores, mas não aguardes pelo açoite de sombras, quando pode seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Nós temos a opção, nós temos um mestre. A nossa opção tem sido até hoje seguir pela dor, né? Seguir pelo aprendizado mais difícil. Mas o convite de Deus para nós, nos enviando Jesus, sempre foi seguirmos pelo amor, pelo exemplo do bem. Mas como a gente ainda não aderiu ao bem, a dor vem nos chamar a reflexões mais profundas. Para que a gente, vendo o mal, sentindo o mal, a gente possa entender que o bem é bom. Mas o convite está aí, né? Sempre. Há mais de 2000 anos que a gente tem o convite do amor nos chamando a seguir o bem. Então vamos passar a seguir agora pelos ensinos do Mestre, né? Porque nós temos 3 formas de aprendermos e de seguirmos para Deus. A primeira delas é nas experiências próprias, né? Errando e acertando. Isso nos causa dor, às vezes sofrimentos muito profundos. A segunda é olhando o erro do outro. Mas como não é necessário o outro errar para que eu aprenda, porque senão Deus não seria justo, não é? E se eu também posso não aprender pelo erro dos outros, nós temos a terceira opção, que deveria ser a primeira para nós, que é aprender pelo amor, aprender pelo chamamento do Cristo. E a gente se distancia, a gente não quer ainda, porque parece difícil para a gente. Mas à medida que a gente avança, passo a passo, a nossa adesão ao bem vai se tornando mais firme, né? E aí, a gente fica aqui com o convite de ver no capítulo 17, Sedes Perfeitos, de O Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. Seguindo esse roteiro aqui, já que a gente precisa muitas vezes do livro da reflexão em silêncio para que a gente possa compreender o bem, nós aqui vamos encontrar um belíssimo roteiro para a gente seguir, né? E eu vou ler só 3 pequenos parágrafos dele.
Ele diz: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, perguntará a si mesmo se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que gostaria que lhe fizessem. Tem fé em Deus, em sua bondade, na sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e se submete à sua vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Então, meus amigos, que fiquemos com essas reflexões, que busquemos, quando pudermos, ler essa mensagem no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, e que possamos trazer o bem para a nossa vida, nas nossas ações, na nossa forma de pensar e de sentir. Que tenhamos um bom domingo. Bom dia, gente. Nós agradecemos a Silvana pelas reflexões da manhã, esse momento tão especial que a gente teve, né, de sentir essa providência divina acolhendo a cada um de nós, acolhendo a cada coração, né? Então eu tenho certeza que cada um de nós, dentro do nosso coração, foi alimentado, né, a movimentar os nossos esforços, o nosso olhar, para cada vez mais a gente estar buscando essa grande proposta da gente ser o bem, da gente fazer o bem, da gente cada vez mais conseguir estar caminhando conectado com esse nosso Pai, né? E para isso, a Silvana destacou tanto ao longo da fala dela, né? E no início ela começou falando da Alcione, que a gente precisa conhecer, e ela trouxe uma metáfora muito interessante, que é como se a gente estivesse fazendo uma grande pintura, que a nossa vida fosse essa grande pintura. E cada um de nós vai ter ali a sua técnica, né? Através das diversas experiências que a gente teve. Mas a gente precisa usar o roteiro que Jesus trouxe. E para isso a Casa Espírita, né? Essa grande universidade do nosso espírito, ela finalizou falando sobre o homem de bem, de estarmos em oração, em prece. E agora, nesse momento, nós dirigimos, Senhor, o nosso coração ao Teu coração, dizendo do quanto foi bom esses instantes aqui nessa manhã, o quanto foi bom ouvir tudo isso e perceber a Sua presença, o Seu cuidado, o Seu amor em favor de cada um de nós. E nós Te pedimos, Senhor, que cada vez mais nós possamos perceber essa presença, perceber esse Seu falar, esse Seu cuidar em favor de cada um de nós a cada instante. Que possamos, nessa semana que se inicia, Senhor, multiplicarmos esse movimento da prece, da oração ao longo da nossa caminhada. Que possamos, diante de cada dificuldade ou de cada alegria, perceber esse Seu convite ao bem em favor de cada um de nós. Que essas energias salutares possam ser multiplicadas nesse instante e envolver a cada um daqueles que passam por suas dificuldades, pelos seus desafios, que eles também possam perceber nesse instante que não estão sozinhos. Que cada um dos nossos irmãos em humanidade possa, nesse momento, sentir esse Seu abraço fraterno. E mais uma vez, Senhor, nós Te agradecemos por esses instantes tão importantes para cada um de nós. Que assim seja.